E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vindo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. Amém? A igreja pode sentar. A palavra nessa noite está falando de um jovem que ele estava cansado de viver com o seu pai. E para quem tem pai, para quem viveu com os pais, sabe que para viver com os pais tem que ter regras. Para viver com os pais tem que ter obediência. Para viver com os pais tem que ser da forma que eles querem ou da forma que ele nos ensina. E naquele tempo, amado, creio eu que na vida daquele jovem, ele tinha que seguir regras, ele tinha que ser obediente, ele tinha que fazer os seus afazeres, ele tinha que fazer as suas obrigações, mas para ele aquilo não estava bom, aquilo não estava suficiente. Talvez aquilo começou a incomodar aquele jovem. Talvez aquele jovem, ele começou a ver amigos, ele começou a ver amigos fazendo o que queria, ele começou a ver amigos cuidando da vida da forma que ele queria. Então ele começou a ter o mesmo desejo de sair da sua casa e compartilhar o desejo da tua carne, as suas vontades lá fora no mundo. Porque muitas das vezes a casa do pai não está bem. A casa do pai não está boa. A casa do pai não é o suficiente. Sempre quer mais. E o filho, ele sempre acha que o pai nunca tem razão. Aleluia. O filho acha que o pai nunca sabe o que está falando. O filho passa a achar que quem tem a razão, quem tem a sabedoria, é aqueles que estão fora da casa. Glória a Deus. É como você passa perto de uma igreja, você vê os irmãos com os joelhos dobrados, unidos, orando. Você vê ali o grupo das irmãs orando. Aí você passa em frente àquela igreja e você comenta: nossa, que povo unido. Nossa, que igreja abençoada. Mas é porque você viu ali o que você falou pelo que os seus olhos viram. Você só vai saber como realmente é aquele lugar quando você começar a conviver e a frequentar. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele chegou ao seu pai e pediu: Pai, eu quero a parte minha, os meus direitos. E o pai dele não questionou. O pai dele não discutiu com ele. O pai dele apenas pegou a parte que fazia de direito dele e entregou nas mãos dele. Porque quando, amados, nós pegamos uma herança sobre as nossas mãos, e se nós saber administrar bem aquela herança, ela vai ser algo muito valioso sobre as nossas mãos. É como você pegar uma quantia, se você saber administrar aquela quantia, você vai fazer ela se multiplicar em dobro sobre a tua vida. Mas se você pegar uma quantia e não saber administrar, aleluia, você vai estar perdendo em questão de dias aquela quantia. Enquanto aquele jovem, ele tinha bens, ele tinha fazenda, estava tudo muito bom. Ele estava desfrutando daquilo. Mas, irmãos, muitos se esquecem que o bem, a matéria, o dinheiro é uma coisa passageira. Ela passa na tua vida, e se você não saber cuidar, administrar, da mesma forma que vem, vai. E aquele jovem, ele começou a se achar importante, ele tinha dinheiro, ele tinha bens. Então ele saiu ao mundo e
suas mãos. Mas ele se esqueceu de uma coisa, que aquilo um dia ia se acabar. E ele saiu, foi gastando com mulheres, foi comprando tudo que tinha na frente. Ele não teve um bom uso, irmão, com aquela fortuna. É assim hoje na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes nós estamos na presença do Pai, mas nós não sabemos valorizar o nosso chamado, nós não sabemos valorizar a cada minuto da nossa vida na presença do Senhor. Nós não sabemos agradecer a Deus pelos livramentos que Ele nos concede, e nós não conseguimos agradar a Deus da forma, muitas das vezes, que Ele sabe que nós podemos agradar. E muitas das vezes estamos dentro da casa do Pai, mas não está bom. Nós estamos dentro da casa do Pai, mas sempre estamos reclamando, querendo mais. E nós começamos a exigir do nosso Pai muitas coisas. Nós começamos a pedir para nosso Pai a muitas coisas. Nós começamos a querer muitas coisas do nosso Pai. Mas nós passamos a não obedecer mais o nosso Pai. Nós passamos a não dar mais crédito para que o nosso Pai fale conosco. Nós passamos a não dar mais ouvido a ouvir o que o Pai tem para nos dizer. Nós passamos a achar que nós sempre estamos embaixo do nosso direito. Nós passamos a achar que nós sempre sabemos o que estamos fazendo, que nós sempre sabemos o que é melhor para nós. Nós não queremos saber o que o nosso Pai acha sobre as nossas vidas. E hoje quem está na posição do nosso Pai é o Senhor Jesus Cristo. Você tem feito o que Deus tem te pedido? Você tem procurado agradar a Deus da forma que Ele tem pedido? Você tem ouvido a voz do Senhor quando Ele tem falado contigo? Ou você já tem virado as costas para Ele? Glória a Deus! Aleluia! E a palavra do Senhor diz que depois de poucos dias que ele tomou posse daquele dinheiro, ele foi para um lugar longe e ali ele começou a desperdiçar. Ele começou a desperdiçar tudo. E quantas das vezes nós temos desperdiçado o nosso tempo? Quantas das vezes nós temos desperdiçado as oportunidades que o Senhor tem nos dado? Quantas das vezes nós temos desperdiçado o nosso chamado? Quantas das vezes nós temos desperdiçado o nosso dom? Quantas das vezes nós não temos valorizado a herança que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos? E muitas das vezes nós falamos, nós temos bastante, eu estou cheia da unção, eu nunca vou me esvaziar, eu sempre vou viver cheio da unção, mas se eu não saber cuidar daquilo que o Senhor colocou na minha vida, da mesma forma que eu me encher, eu posso me esvaziar. Porque herança nós temos que cuidar, herança nós temos que guardar. Você tem cuidado da tua herança? Aleluia. Você tem guardado a obediência perante o Senhor Jesus Cristo? Você tem dado ouvido que o Senhor Ele tem para você? Você tem dado crédito naquilo que Deus tem planejado para você? Ou você já pediu a tua herança? Ou você quer sair desfrutando daquilo que você hoje tem em tuas mãos? Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor disse: aleluia. E havendo ele gastado tudo, houve na terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Irmãos, quando nós estamos cheios da unção, quando nós estamos ali cheios do poder de Deus, nós sentimos o desejo de orar, nós queremos a cada dia orar mais. A cada dia você quer estar mais perto do Senhor. A cada dia você quer ter propósito com o Senhor. A cada dia você quer mais. Mas a partir do momento que você começa a se esfriar, é como você começa a se esvaziar. Você vai se esvaziando, se esvaziando. Se você não repor, irmãos,
frente. Ele só pensou naquele momento, no presente. Ele só pensou em desfrutar naquela hora. Ele não pensou, ele não se preocupou que um dia tudo aquilo poderia acabar. E quando houve ali aquela grande fome sobre aquela cidade, aquele jovem começou a passar por necessidade. Ali ele começou então a passar por necessidade, a passar por fome, começou a bater a saudade da casa do seu pai, começou a sentir falta dos manjares, dos banquetes que tinha sobre a mesa do seu pai, e ele ali padecendo de fome. Aleluia! E foi chegando-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Imagine uma pessoa que tinha tudo nas suas mãos. Era uma pessoa amada pelo seu pai. Era uma pessoa que o seu pai concedia tudo aquilo que ele pedia, a um ponto de abrir mão de tudo e deixar o seu filho ir para fazer a vontade do teu filho. E ele chega a um ponto de comer comida de porcos, conviver com os porcos, comer das bolotas dos porcos para sobreviver. E ele, naquela situação, aonde ele começou a refletir o que ele tinha abrido mão, de tudo aquilo que ele tinha abrido mão, por causa muitas das vezes da soberba, por causa muitas das vezes da cobiça, de cobiçar aquilo muitas das vezes que não era dele, que ainda não era tempo do pai dividir herança para com ele. Não era o tempo, mas ele já queria a parte dele. E o pai assim o fez. E quantas das vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas nós não queremos Jesus. Quantas das vezes nós passamos por situações e Jesus ele passa conosco, mas para a gente não é o suficiente. Por mais que Jesus ele nos dá prova que ele está passando comigo, com você, mas mesmo assim nós continuamos a reclamar. Mesmo assim nós começamos a murmurar, porque queremos que Jesus sempre faz mais. Só que quando aquele jovem ele começou ali a comer a comida daquele porco, ele tomando em si disse: quantos jornaleiros dos meus pais têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos ali empregados do pai dele estavam ali matando, saciando a sua fome, e ele, por causa da sua rebeldia, ele, por causa ali de querer achar que ele sabia mais do que o pai dele, ele estava perecendo. E quantos hoje têm saído da presença do Senhor, têm perecido, têm morrido, têm comido até mesmo bolotas de porco, têm parado na sarjeta por ter virado as costas para o Senhor Jesus Cristo. Quantos espera chegar no fundo do poço e começa a se lamentar? Se eu estivesse na presença do Senhor hoje, eu não estaria nessa situação. Se eu estivesse hoje levando a obra de Deus a sério, hoje eu não estaria aqui nessa situação. Se eu estivesse hoje na presença do Senhor, eu não estaria passando por tanta humilhação. Porque muitas das vezes, amado, a pessoa ela passa por cada humilhação e ela começa a perguntar para Deus: o porquê, Jesus? O porquê tu tem permitido isso na minha vida? Mas será que tu tem dado ouvido para o que ele tem falado para você? Ou você tem virado as costas para ele? Mas, irmãos, nessa noite, o que eu quero te dizer com essa palavra, que aquele jovem, ele se levantou, ele tomou uma decisão na vida dele.
Ele colocou um basta naquela situação que ele estava enfrentando. E ele falou: eu vou lá novamente. Eu vou voltar. Eu irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele voltou, amados, para trás. E ele disse que ele ia ali se confessar perante o pai dele, que ele tinha pecado contra os céus e contra o pai, mas ele ia se humilhar perante o pai dele, ele ia ali se confessar perante o pai dele, que ele tinha errado, que ele tinha falhado, que ele ia estar reconhecendo que ele precisava e dependia do teu pai. Porque no momento em nossas vidas, Deus, ele quer ver reconhecimento. Deus, ele quer que você reconheça que você pecou, que você fez, mas que ele vai te dar uma segunda chance. Talvez muitos olhem para você hoje e dizem que não tem mais jeito para você. Talvez hoje muitos olhem para você e falem: não tem mais jeito para a tua família, porque você pecou, você virou as costas,